Boa noite a todos. E antes de começar a palavra, também reforçando das mulheres, o nosso encontro especial das mães vai ser na sexta-feira. Não falte e traga também uma mãe convidada. Amém? Vai ser uma noite bem especial, bem gostosa. Vamos ter sorteios de brindes, vamos ter caldos deliciosos, uma canjica maravilhosa. Amém? Vai ser uma noite muito boa. E, além do mais, nós vamos ter uma preletora de fora que vai edificar tremendamente as nossas vidas. Com certeza, você será muito abençoada. Amém? Não sei se o Natan falou, eu não me lembro, mas as inscrições estão abertas até quarta-feira. Amém? Quarta-feira a gente encerra para a gente se organizar, ok? E eu quero nessa noite, então, louvar a Deus, né? Por essa oportunidade de compartilhar a sua palavra. Para mim é um grande prazer, eu me alegro, amém? Em poder compartilhar a palavra do Senhor. Creio que esse é o chamado dele, né? Novo, aleluia! Deixa o negócio cumprido aqui. Glória a Deus pelo microfone. Quantos anos? Dá uma salva de palmas, irmãos, porque isso aqui é uma conquista. Quantos anos a gente tinha aquele microfone? Aquele outro? Não. Muitos anos. Quantos, hein, Gilson? Uns 12 anos e a gente precisava muito trocar. Mas esse negocinho aqui é tão caro, gente. E graças a Deus a gente conseguiu trocar. Eu vi eles falando que ia comprar, mas não tinha percebido ainda. Amém? Então é um prazer compartilhar a palavra. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Amém? E nós vamos continuar falando do Espírito Santo até ele mudar o assunto. Amém? Até a direção dele for outra. Mas falar do Espírito Santo é algo assim que, quando você vai se envolvendo com esse tema, você vai percebendo que é tão profundo que você fala e vai fluindo mais coisas e não para de fluir, porque, afinal, o Espírito Santo é aquele que está conosco todos os dias. E como nós precisamos aprender, irmãos, sobre o Espírito Santo. E nessa noite eu vou falar sobre o Espírito Santo, o tema é ele, mas o meu título ficou um pouco grande, mas eu quero falar de que ele é uma pessoa. Amém? Você já ouviu isso? Mas eu quero enfatizar, ele é uma pessoa. E mais especificamente, e biblicamente nós vamos ver hoje, ele é um mestre. Ele é o mestre que quer te ensinar o caminho. E a pergunta é, você quer ser o seu aluno? Quem quer ser aluno do Espírito Santo aqui, levanta a mão. Amém? Você quer ser o seu aluno. Então vamos conhecer um pouquinho da palavra de Deus, o que ele quer nos ensinar, para onde ele quer nos levar, o que ele quer fazer em nossas vidas. Nós ouvimos o Manuel falando aqui, né, alguns dias atrás, que ele não é uma pomba, nem uma chama, nem um vento, né, um fogo, nem água, nem óleo, mas ele se manifestou por meio desses elementos. Amém? Ele se manifestou por meio do fogo, da água, do vento, da pomba. E é interessante nós abrirmos a nossa mente, porque como a Bíblia nos traz que o Espírito Santo se manifestou por meio do fogo, da água, do vento, do óleo, né, da pomba, nós às vezes podemos cair no erro que ele vai continuar se manifestando por meio desses elementos. Mas ele vai continuar se manifestando por meio do que ele quiser. Amém? Assim como ele se manifestou através do vento, da água, do fogo, da pomba, ele pode hoje se manifestar e falar com você através de uma cadeira. Através de um óculos, de um brinco, de uma maquiagem. Irmão, eu não sei o que ele vai usar para falar com você. Mas ele tem usado cada coisa para falar comigo, que às vezes é até assustador. Às vezes é tão simples que você corre o risco de desprezar, porque o Espírito Santo
simples, ele é profundamente simples. E comigo ele tem usado muitos bem-te-vis, as borboletas, as árvores, os pássaros, a água. Muitas coisas ele tem usado para falar comigo. E muitas coisas eu quero despertar você para se abrir para o Espírito, para que ele fale com você através das coisas, através da natureza da criação. Porque tudo que ele criou é para servi-lo, é para servir ele mesmo, é para que ele use para se revelar a mim e a você. E nós precisamos estar abertos, nós precisamos estar sedentos, nós precisamos estar sensíveis, porque o ensino dele não é como um curso que você vai 2 horas por semana e você aprende algo e está tudo certo. Não, o ensino dele é diário e contínuo, de dia e de noite. Às vezes ele te ensina até mesmo dormindo. E nós temos muitas vezes uma grande dificuldade e limitação de discernir e de perceber o seu ensino, a sua direção, o que ele quer nos ensinar, para onde ele quer e o que ele quer nos ensinar. Amém? E eu quero trazer então nessa noite o Espírito Santo como nosso mestre, aquele que nos guia a toda a verdade. Romanos nos diz que ele nos guia a toda a verdade. E João vai nos dizer que ele vai nos ensinar todas as coisas. João 14, 26. Pode abrir comigo, João 14, 26. João 14, 26 diz o quê? Colocou lá? Mas o conselheiro, ou o consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, próximo, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que o Espírito Santo vai fazer? Vai nos ensinar todas as coisas. Então, uma das funções do Espírito Santo é ser mestre, é ser professor, é ser aquele que vai nos ensinar todas as coisas. E nesta noite eu quero falar sobre o ensino do Espírito Santo, pois ele veio para nos ensinar. Ele veio exatamente para continuar a missão de Jesus na terra, o trabalho de Jesus na terra. Você percebe, voltando para Jesus, antes da descida do Espírito Santo, nós vemos ali em Mateus 4, por ali, que Jesus foi o quê? 3 e 4, ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou a ser conduzido pelo Espírito Santo. E o Espírito conduzindo a vida dele, ele chamou os discípulos, ele chamou as pessoas, vinde a mim, em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim e aprendei de... Lembra desse texto? Não vou abrir para que nós não nos até aqui. Quem lembra desse texto? Tão conhecido, Mateus 11, 28 em diante. Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E o 29 vai dizer, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus, ele veio como o mestre, para nos ensinar o quê? A verdade, nos ensinar o caminho de volta para Deus, para o Pai, para o jardim, para a comunhão, para o relacionamento, para a intimidade. E quando Jesus está pronto para partir, coloca para mim João 14, do 16 ao 18.
quando ele está pronto para partir, ele diz: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, porque Jesus estava ali e o Espírito Santo estava na pessoa de Jesus. Ele vive com vocês, ele está aqui com vocês agora e estará em vocês. Então hoje, o Espírito Santo está onde? Dentro de mim e dentro de você. Com o propósito do quê? De nos ensinar todas as coisas acerca de Deus, do propósito, do reino, da sua vontade, do relacionamento, do caminho, da nossa origem, do nosso propósito. Então, eu quero te apresentar o Espírito Santo hoje, pela palavra de Deus, como o mestre. Aquele que conhece todas as coisas. Aquele que sabe o melhor caminho para você. Aquele que tem um plano exato e perfeito para mim e para a tua vida. Aquele que tem uma vontade boa, agradável e perfeita para mim e para você. E, irmãos, assim como Jesus veio e cheio do Espírito, ele chamou pessoas para segui-lo, chamou pessoas, homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, para se tornarem os seus discípulos. Hoje o Espírito Santo está chamando eu e você. Jesus está nos chamando, por meio do Espírito Santo, a nos tornarmos verdadeiros discípulos dele. Então, o que o Espírito Santo quer comigo e com você, não é nada mais, nada menos do que um relacionamento mais profundo. E que relacionamento é esse? É um relacionamento de discipulado, onde você vai ser discipulado, ensinado, guiado, orientado pelo Espírito de Deus. Jesus chamou os discípulos para segui-lo. E hoje o Espírito está te chamando. Chamando você. Você pode dizer assim: mas ele já me chamou faz tempo. Eu já tenho 20 anos de caminhada. Eu já tenho 30 anos de caminhada. Não. Ele te chama todos os dias. Ele te chama toda hora. Esse relacionamento que eu quero falar contigo é um relacionamento que o de ontem não serve para hoje. O de ontem me fortalece e me edifica. Mas o de ontem não serve para hoje, porque hoje é uma comida fresca. Todos os dias ele tem algo fresco para mim e para você. Todos os dias ele tem um aumento de revelação. Todos os dias ele quer falar com você, porque ele é uma pessoa. Todos os dias ele quer te encorajar, te consolar, te guiar, te orientar, te fortalecer, te ajudar. E para que isso aconteça, eu preciso ser discípulo. Porque o que é um discípulo? É um aluno. Discípulo não é muito comum na nossa cultura, como é comum na cultura oriental. Na nossa cultura, o discípulo é o aluno. É aquele que se põe
aos pés do mestre para aprender com ele, para ouvir dele, para ser orientado e guiado pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a principal, assim nós vamos percebendo que o principal alvo de Jesus com as pessoas era ensinar elas. Ensinar elas. Ele curava, ele libertava, ele expulsava os demônios, mas ele queria ensinar as pessoas. Tanto que quando ele começa, ele já faz um sermão, né? O sermão do monte, no capítulo 5 de Mateus, é um sermão abordando inúmeros assuntos. Por quê? Jesus, ele era o mestre que queria ensinar as pessoas. Irmãos, porque é o ensino que muda a nossa mentalidade. É o ensino que acaba com a nossa ignorância. É o ensino que joga luz no nosso entendimento, que abre os nossos olhos, que nos liberta. Por isso que ele vai dizer em João: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai os libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vai os libertar. E quando nós vamos observando a vida de Jesus, ele tinha sede de ter discípulos. Ele tinha sede de ensinar. Porque, irmão, o povo perece pela falta de conhecimento. E se o povo perece pela falta de conhecimento, o conhecimento vai fazer com que você tenha vida. Mas eu quero te falar de um conhecimento que não é o conhecimento da letra, aonde você sabe de Bíblia, aonde você sabe onde estão os versículos, aonde você sabe de Gênesis, Apocalipse, aonde você é um perito em escatologia, e nisso, naquilo, você é um teólogo. Não é desse conhecimento que eu quero te falar. Eu quero falar do conhecimento revelado. Porque é o conhecimento revelado que transforma. E o conhecimento revelado só pode ser obtido pelo Espírito Santo. Porque é Ele que revela. É Ele que ilumina. É Ele que nos dá o entendimento claro e exato e profundo das coisas, da verdade. Quanta pessoa engessada num conhecimento de letra. Porque o conhecimento apenas da letra engessa. Mas o conhecimento revelado, ele liberta. Ele cura. Ele verdadeiramente restaura. Ele verdadeiramente transforma. E é esse conhecimento que nós precisamos obter. A iluminação do Espírito, aonde Ele fala contigo de maneira tão simples e você obtém uma revelação, um entendimento. A tua mente expande, você expande, você não é mais o mesmo. Romanos 12:2 nos diz: não se conforme com este mundo. Não se conforme com o sistema desse mundo. Mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Que renovação é essa? É a revelação da palavra de Deus, que renova a nossa mente. E quando a nossa mente é renovada, a nossa alma é restaurada. Diga: quando a minha mente é renovada, a minha alma é restaurada. Quando a minha mente é renovada, eu sou transformado. E o Manuel falou algo tão tremendo no domingo passado, que o Espírito Santo veio para quê? Para transformar eu e você.
Se há algo que ele não se contenta, é que você continue do mesmo jeito. É que você continue com os mesmos hábitos. É que você continue na mesma medida. É que você continue, irmão, no mesmo nível. Ele quer que você avance. Ele quer que você cresça. Qual o desejo, a alegria de um professor? Que os alunos passem de ano. Que os alunos sejam graduados. Que tristeza é um aluno ficar repetindo sempre no primário, sempre no primeiro, sempre no primeiro, sempre no primeiro, sempre no primeiro. Irmão, é frustrante. E como tem sido a tua vida? Será que a minha e a tua vida tem sido uma frustração para o Mestre Espírito Santo ou tem sido uma celebração? Quem você tem sido diante do Espírito Santo? Quem você tem sido diante do Mestre dos Mestres? Porque Ele te chamou. E Ele te chamou não para ser multidão, está no banco. Ele te chamou para ser discípulo, para segui-lo, para renunciar a você mesmo, tomar a sua cruz e fazer a sua vontade. Se você está aqui por outro propósito, está enganado, irmão, você está perdendo tempo. Como é que está o nosso desenvolvimento espiritual? Como é que está o nosso progresso? Porque esse é o alvo do Espírito comigo e com você. Que você progrida, que você cresça, que você evolua, que você saia do lugar. A Adriana falou uma coisa esses dias que me chamou muita atenção. Ela disse: se você está sempre, deixa eu ver se eu lembro, você está sempre ouvindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Se você está sempre no mesmo lugar, você não está respondendo à vontade de Deus. Porque responder a Deus é caminhar, é progredir, é crescer, é avançar, evoluir. Irmão, talvez vocês não estejam gostando da palavra, né? Hã? Você falou isso. Não é para gostar esse dia, é para confrontar. É para trazer desconforto. É para desconfortar mesmo. Porque a gente só muda e só sai do lugar quando gera desconforto. Se o sofá estiver quentinho, irmão, e confortável, é lá que você quer ficar, não é? Mas se tiver uns espinhos ali, você vai levantar e procurar outro lugar. Então Jesus, Ele vai gerar desconforto em você. Ele vai gerar fome, sede, inconformidade. Ele vai te confrontar. Ele tem me confrontado. Quantas vezes Ele me chamou ao crescimento, quantas vezes Ele me chamou à mudança, quantas vezes Ele me chamou à sua olaria. Tudo para o crescimento, tudo para a evolução. Irmãos, entenda algo. O pecado fez com que a gente ocupasse uma zona de conforto. O pecado fez com que eu e você fôssemos para um lugar que se chama zona de conforto. E o que é a zona de conforto? Não quero ser exigido. Não quero que ninguém se meta na minha vida. Isso é a zona de conforto. Não quero que me dê palpite. Não quero
um aconselhamento. Sei lá, a gente vai fugindo de tudo que a gente precisa. Mas Jesus, ele nos chama para sair desse lugar de zona de conforto e trilhar um caminho desconfortável. Eu quero te dizer que o caminho é desconfortável. Se não for desconfortável, tem algo errado. Se não está gerando desconforto, se você não está em desconforto, se você não está inconformado, se você não está, se você está acomodado, irmão, está errado. Está errado. Porque Jesus disse: vinde a mim, vem a mim, todo aquele que quiser me seguir, vem a mim, tome a cruz e siga-me. E o que o Espírito quer nos ensinar? O caminho da cruz. Evangelho, irmão, por mais que está tudo deturpado, bagunçado, evangelho querendo desvirtuar, corromper a verdade continua sendo um caminho de cruz. E se você quiser um lugar de conforto, você não vai querer a cruz. E o Espírito Santo é tão bonitinho, né? Que quando a gente diz quantos querem ser alunos de Jesus, todos levantam a mão, né? Porque é lindo isso, ser aluno de Jesus. Mas sabe qual é o primeiro ensino de Jesus? Um dos primeiros ensinos, ele diz: vocês querem me seguir? Tomem a minha cruz, neguem a si mesmo e sigam-me. Então o Espírito Santo, como nosso mestre hoje, o que ele vai nos ensinar? A cruz. A cruz. É interessante que João vai dizer: os mortos ouvirão a minha voz. Os mortos ouvirão a minha voz. Porque vivo você não pode ouvir a voz de Deus. Se você não estiver na cruz, você vai ouvir a sua voz. Você vai seguir a sua direção. Você vai seguir a sua vontade. Mas os mortos, os que vão para a cruz, eles o quê? Ouvem a vontade de Deus. Não são guiados por si mesmo, mas são guiados pelo Espírito de Deus. O que é que está te segurando? O que é que está te impedindo, irmão? Quantas desculpas têm chegado diante do trono e fedido diante de Deus? As nossas desculpas fedem diante do Senhor. Sabe o que são as nossas desculpas diante do Senhor? Como uma carniça. E a Bíblia diz que nós chegaremos diante dele indesculpáveis. Nenhuma desculpa vai te livrar no grande dia, irmão. O talento que ele te entregou, ele quer multiplicado. O talento que ele te entregou, ele quer multiplicado. E sabe por que nenhuma desculpa vai valer naquele dia? Porque ele te deu dele mesmo. Ele te deu o Espírito Santo para te auxiliar em todas as coisas. Irmão, sabe o que eu sinto no meu espírito? É que nós, a igreja do Senhor, estamos num lugar de muito conforto. Mas vai vir dias desconfortáveis para nós. Nós temos falado que o Espírito se manifestará e ele vai se manifestar.
E não é do jeito que você pensa e do jeito que você quer. Não é para você cair tremendo, ou gritar, ou bailar na presença do Senhor apenas. Mas é para gerar um desconforto no teu interior tão forte que você não vai conseguir ficar de pé, irmão. Você vai cair diante dele prostrado, como Maria, que escolheu a boa parte. Você vai cair, irmão. O Espírito vai gerar uma revolução no nosso espírito. O Espírito vai gerar uma mudança de realidade. O Espírito vai te tirar da caverna. O Espírito vai te tirar da zona de conforto. O Espírito vai te tirar dos teus medos. E vai te dar toda a possibilidade de respondê-lo. Toda a possibilidade de respondê-lo. Tudo. Ele vai colocar na tua mão, diante de você. E vai dizer, vai, só vai, faz. Você quer ser o aluno de Jesus, o aluno do Espírito Santo? Quantos querem ser o aluno do Espírito Santo? Quantos querem ser tirados dos lugares que estão aprisionados? Se prepare. Ele vai mexer na casa. Ele vai mexer na mente. Ele vai mexer nas estruturas. Ele vai mexer em tudo, irmão. Tudo o que não o agrada será removido. É abominável diante dele. Nós temos vivido o tempo da graça. E eu estava lendo Pedro essa semana, acho que 2 Pedro, e diz assim, por que a ira, o juízo, ele não veio e não aconteceu ainda a volta do Senhor? Porque ele é paciente e quer que todos se salvem. Amém? Mas ele não mudou. Ele continua sendo um Deus justo. O que ele colocou na tua mão, ele vai vir buscar de volta. O que ele colocou em você, dentro de você, ele vai vir buscar de volta, irmão. Assim como ele fez na parábola dos talentos. Ele entregou uma porção para um, uma porção para outro e uma porção para outro. E ele volta para buscar multiplicado. Multiplicado. Queremos ser os alunos do Espírito Santo. E eu quero dar alguns passos aqui para a gente desenvolver esse relacionamento tão precioso com o Espírito Santo. O aluno, quem já foi aluno de alguma coisa aqui? Da escola, do curso, de música, todos, né? Grande maioria. O aluno, ele vai aonde para aprender? Para a sala de aula. Ele vai para a sala de aula para o aprendizado. E o aluno de Jesus, ele vai para onde? Ele vai pro secreto. Não existe aprendizado sem o secreto. Nós precisamos ir para o secreto. Nós precisamos fechar a nossa porta. Nós precisamos estar com a palavra, estar com o Senhor, ouvir a sua voz, discernir a sua direção. E mais do que estar no lugar, na sala do secreto, nós precisamos voltar aqui para dentro, para esse lugar secreto. Porque o Salmo 51 vai dizer que no oculto, aqui ó, no escondido, tanto no lugar secreto, no seu quarto, na sua sala, na sua casa, quanto aqui dentro, no oculto é que ele ensina a sabedoria.
Ela é aqui dentro, irmãos. Eu tenho que me conectar com o Espírito aqui dentro. Eu preciso entender que Ele está dentro de mim com um propósito, me ensinar e me guiar. Segundo ponto, o aluno ele ouve a sua voz e segue a sua direção. Abra comigo João 10. João 10. Diz assim. Vou ler aqui. 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Só li essa primeira parte para te introduzir, mas é a partir daqui que eu quero falar. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Até aqui, pode deixar o versículo aqui. O que ele faz conosco? Ele nos chama pelo nome. Ele diz Rosineide. Que lindo isso, né? Quem assistiu The Chosen aqui e viu Jesus na experiência com Maria? Todos conheciam ela como Lilith, que é o nome de um demônio. E eles chamavam ela de Lilith. Mas quando Jesus vai ao encontro dela, Jesus chama ela de Maria. E quando chama ela de Maria, que ela ouve o nome dela, ela fica assim deslumbrada, porque eles não chamavam ela pelo nome dela. Eles chamavam ela de endemoniada, com o nome de um demônio. E ele diz Maria. E olha o que a palavra vai nos dizer, que ele nos chama pelo nome. E nos leva para fora. Irmãos, o que é esse fora? É fora de você mesmo. É fora do seu ego. É fora do seu orgulho. É para fora do seu pecado. E ele vai então te guiando. O próximo versículo diz, o 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Na nova aliança, não é um relacionamento com um homem, irmão, porque lá no Velho Testamento, o povo se relacionava com o quê? Com Moisés para ouvir a voz de Deus, com os profetas para ouvir a voz de Deus. A relação não é com um homem na nova aliança, mas a relação é direta com o Espírito Santo que habita dentro de nós, vai falando conosco e vai nos guiando. E eu e você precisamos correr atrás para discernir a sua voz. Nós precisamos crescer, buscar, evoluir. Nós precisamos buscar o conhecimento e o discernimento da sua voz. O primeiro, então, você vai para o secreto. O segundo, você ouve a sua voz e segue. E o terceiro, você se dispõe ao aprendizado com ele. Você se dispõe a aprender como que é. Eu lembro um dia, irmãos, que eu já falei isso aqui, mas eu quero falar de novo, que eu estava muito aflita, muito angustiada na minha casa. Era uma segunda pela manhã, perto do almoço. E eu lembro que eu larguei tudo na cozinha, eu corri para o quarto e me ajoelhei, porque eu estava assim, debaixo de uma aflição e de uma angústia tão grande. E quando eu corro para o quarto, que eu me dobro do lado da minha cama, o Espírito fala: não andeis ansiosos, mas ande no Espírito. Aquilo, irmão, mudou a minha realidade. Não ande ansiosa. Ele conectou
depositou dentro de mim 2 porções das Escrituras, uma de Mateus e outra de Gálatas, aonde Mateus diz, não andeis ansiosos, e Gálatas diz, ande no Espírito, ande por meio do Espírito. E aquilo virou uma chave dentro de mim. Para quê? Que eu estava sendo conduzida pela minha alma, pela minha emoção, pela minha aflição. E ali ele vem e faz um corte em mim. Ele vem e tira-me de mim mesma, da minha própria alma. E diz, não é aqui que você tem que andar. É pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. E o Espírito diz o quê? Estejam quietos, aquietai-vos debaixo da potente, aquietai-vos diante de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, nós temos que estar neste lugar de aprendizado, onde Ele vai nos ensinar, onde Ele vai conectar as coisas, onde Ele vai nos dirigir, e nós temos que estar dispostos a crer naquilo que Ele quer nos ensinar, porque o ensino dele é simples, irmão, é simples. É tão simples que muitas vezes nós duvidamos. Eu tenho repetido isso, porque isso é a batalha de muitos de nós. É tão simples que às vezes nós duvidamos. É tão simples que nós, às vezes, não queremos praticar aquilo, não, temos dificuldade de obedecer, por ser simples demais. Mas ele vai continuar sendo simples. É eu que preciso me moldar a ele, porque ele não vai se moldar a mim. Irmão, a caminhada com o Espírito Santo é uma caminhada de quebrantamento, aonde nós vamos nos esvaziando de nós mesmos, para que ele cresça, aonde nós vamos diminuindo para que ele cresça, aonde nós vamos desaparecendo para que ele apareça. E isso, irmão, tudo isso e muito mais que ele tem para nos ensinar, nós não vamos conseguir aprender aqui, nessa mente tão racional, porque muitas coisas que ele fala não é lógica, não é matemática. É difícil muitas vezes de assimilar, mas você sabe que lá dentro ele está falando com você. E nessa noite eu quero deixar essa mensagem. Se torne um aluno, se torne um discípulo do Espírito Santo. Queira um lugar mais profundo, queira avançar, queira crescer, queira desenvolver, se negue à sua zona de conforto, se negue aos seus pecados, se negue às suas dores, se negue às mágoas, se negue a tudo aquilo que quer te prender, te embaraçar. O que é que Ele está te falando? O que é que Ele está te pedindo nesse tempo? Por favor, o responda enquanto há tempo. Responda o Senhor. Fique de pé comigo nessa noite. Responda ao Senhor. Clamamos, começa a orar aí no seu banco. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo falou com você algo aí no teu íntimo. O que é que nessa noite ecoou dentro de você? O que é que ecoou aí dentro de você? O que é que despertou o teu espírito? O que é que Ele está falando com você? Você pode nessa noite fazer a tua oração e dizer: me leva. Eu ouço a tua voz, simplesmente me leva, me guia, dirige os meus passos,
Me instrua, Senhor, me ajuda, pega na minha mão, sim, e me leva para fora de mim mesmo.